Fala pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, né? E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um tanto quanto polêmico, mas como homem, eu acho que é importante estar fazendo esse vídeo porque no dia de ontem, 24 de março de 2026, foi aprovada a tal Lei da Misoginia no Senado Federal, né? Essa lei, como a gente vai ver daqui a pouco aqui, né, assim, é uma lei que, sem o exagero da palavra, é uma lei que vai instituir uma ditadura feminista no Brasil. Eu vou ler a íntegra do projeto aqui com vocês aqui para que vocês entendam que essa declaração não é uma declaração exagerada da minha parte e que, inclusive, isto só aconteceu por um motivo muito especial. Motivo esse, inclusive, que diz muito respeito sobre a tal da direita que temos aqui no Brasil. Chega de enrolação e vamos para o que interessa, né? Como vocês podem estar vendo aqui na matéria aqui do Globo aqui, Senado aprova o projeto de lei que equipara misoginia ao racismo e prevê penas maiores para crimes de ódio contra as mulheres. Assim, só a manchete aqui já é uma bizarrice. Aliás, aqui no Brasil, é um país tão juridicamente bizarro, né, que qualquer malandragem que eles fazem, eles pegam qualquer coisa que eles considerem alguma forma de preconceito, né, e tentam jogar para dentro da lei de racismo. Ou seja, né, se você falar que tal pessoa, né, por exemplo, você fazer uma crítica a uma pessoa, não, é porque se você fizer isso, legalmente falando, é equiparável a racismo e você vai preso. Gente, isso não tem cabimento nenhum. Mas vai piorar, né? Os crimes são inafiançáveis e não prescrevem. Ou seja, né, se você em algum momento da sua vida, você, assim, de maneira até mesmo humorada, descontraída, fez algum tipo de piada entre amigos ali e tal, né, e essa pessoa, em algum momento, queira te prejudicar, tem esse tipo de prerrogativa aqui agora. Olha que coisa boa. Vocês já ouviram essa frase? Você não precisa reagir assim. Você está de TPM? Muitas mulheres já ouviram essa e outras variações de situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Não, isso é assim, é um comentário bobo. Isso aqui é simples. Não é. Assim, eu posso até compreender, né, assim, a questão da violência física contra a mulher. Por exemplo, um marido que agride a esposa. E de fato isso, assim, como qualquer outra, assim, forma de violência e crime, precisa ser combatido, é claro. Mas você vai colocar uma pessoa na prisão por um comentário besta, né? E assim, se até isso, para nobre senadora Soraya Tronic, isso é considerado misoginia aqui, assim, você não vai poder falar daqui a pouco que, sei lá, que sei lá, o cabelo de alguma mulher tá fuazento. Ou que, sei lá, que tal mulher tá usando alguma roupa ridícula. Nem isso. Outra declaração aqui. A misoginia se traduz no ódio, na aversão, no desprezo extremo às mulheres, muitas das vezes manifestado por meio de violência física, psicológica e difamação. Bem contando, né? Uma forma mais extrema de sexo. Gente, assim, é nisso que dá as pessoas não se preocuparem com o voto que elas realizam. Porque em 2018, quando a Soraya Tronic foi eleita, ela foi eleita com apoio do Bolsonaro, né? Muita gente votou nela pensando que ela era patriota conservadora, né? Assim, isso. Sério, você que é de direita que você tá vendo esse vídeo aqui, você não acha isso tudo que eu tô mostrando aqui um completo absurdo? E espera lá, que esse absurdo aí, eu sou contra. O movimento ao qual eu faço parte é contra. Mas e o bolsonarismo, hein? Aqui, ó, a palhaçada aqui. O projeto muda a lei do racismo e inclui a misoginia entre os crimes de discriminação e preconceito. A pena é de 1 a 3 anos de prisão e multa, né? Ou seja, assim, você fez alguma piadinha, fez algum comentário, 1 ano a 3 anos de prisão e multa. Em caso de injúria, ofensa, honra, assim, esse tipo de coisa aqui, vocês vão descobrir que no projeto, eu vou mostrar no projeto de lei depois, o projeto sequer se dá o trabalho de definir o que seria injúria, a ofensa, a honra e a dignidade. Assim, ou seja, se um juiz
quiser fazer uma interpretação malandra ali, querer considerar que tal sujeito cometeu um ato de misoginia ou não, o juiz vai poder fazer isso. E convenhamos, conhecendo o judiciário brasileiro, qual que vocês acham que vai ser a postura do judiciário brasileiro com relação a esses casos? A pena é maior, 2 a 5 anos de prisão além de multa. Os crimes são inafiançáveis e não prescrevem. Ou seja, aqui no Brasil, vale muito mais a pena você matar, roubar, sequestrar, né? Que esse tipo de coisa tá tranquilo. Vai ter fiança, vai ter prescrição. Mas se você fizer um comentário criticando mulher, inafiançável e não prescreve. Né? O projeto foi aprovado por unanimidade dos senadores presentes e segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. O Senado tem uma postura vergonhosa com isso. E, infelizmente, eu acho que a Câmara dos Deputados vai seguir a cagada que o Senado fez. Essa bizarrice que o Senado apoiou. Né? E vocês acham que é só mulher que apoia esse tipo de coisa? Não! Pior é homem que apoia esse tipo de coisa. O Brasil precisa enfrentar a violência contra as mulheres. Platitude isso aqui. Que é crescente. Não exatamente. E existem violências ainda piores que são cometidas. Como por exemplo, latrocínio, roubo. Também. Né, nem vou ficar me estendendo, né, eu nem vou ficar me estendendo muito aqui, mas existe uma miríade de crimes que são cometidos, violências que são cometidas, que acontecem muito mais do que essa tal violência do que esse tipo de violência aqui, não querendo desmerecer aqui, mas eu preciso ser realista com vocês aqui. Aumentamos a pena, endurecemos processos, mas só vamos resolver isso quando a gente conseguir enfrentar essa má formação na sociedade que fortalece o discurso discriminatório. Gente, toda vez que alguém de esquerda chegar e dizer que aumento de pena não resolve para roubo, receptação, furto, por que para combater a tal da misoginia o aumento de pena resolve? Assim, é o aumento de pena de Schrödinger. Resolve para os casos que convém para eles e para os casos que não convém para eles, não resolve. Pior... Assim, anotem o nome dessa mulher, Ana Paula Lobato. Você que é homem e você vota nessa mulher aqui, você tem que se ferrar em muito, tá bom? Pior é o tipo de populismo demagógico e vagabundo que ela vai fazer isso para tentar a reeleição esse ano. E eu tenho certeza que ela vai ser reeleita. Com um voto de gente tapada que não sabe das cagadas que ela faz, mas que, caso isso ande na Câmara dos Deputados e seja sancionado pelo Lula, vai prender um monte de homem. Isso aqui. Vamos ver a fala que ela teve aqui. As mães, irmãs, as filhas, todos estão pedindo socorro. O que nós queremos é que as mulheres tenham liberdade de escolha de suas vidas. Gente, assim, ela não falou nada aqui. Falou alguma platitude genérica aqui. Que elas sejam respeitadas e que elas parem de ser mortas. Gente, assim, se você quer que pare de haver morte, você tem que prender quem comete violência de verdade, quem comete crimes. Só que aqui no Brasil, assim, vocês ficam vilanizando o pessoal, tipo, não crustar os red pills, não, o perigo em céu. Gente, quem realmente comete crime, como existem dados, principalmente crimes de violência, é o quê? Filhos de famílias desestruturadas, que tem pai ausente, logo cedo, já estão envolvidos em práticas criminosas como roubo, furto. E que futuramente, assim, essas mesmas pessoas que agridem mulheres de verdade são pessoas que são soltas aí diariamente nas audiências de custódia. Tem aquelas fichas corridas ali, quilométricas ali. O fulano foi preso 86 vezes por roubo. Aí fica soltando esse tipo de sujeito, aí quando esse tipo de sujeito encontra uma parceira, e a parceira acaba tendo algum desentendimento ali entre os dois, o que vocês acham que acontece ali? Mas vamos mostrar aqui algumas coisas que eu acho bem importante estar destacando aqui. Ó. Esse daqui é o projeto na íntegra. Aqui eu vou colocar o link dele aqui na descrição, para que vocês apreciem bem o que foi aprovado nesse projeto aqui, né? E
Agora eu quero ler para vocês a justificativa que essa senadora deu para esse projeto. Por que ela elaborou esse projeto de lei? Vamos lá. Misoginia é o sentimento de ódio, repulsa ou aversão às mulheres. É uma forma... Assim, isso tá confuso, isso daqui, assim, repetiu 2 vezes, aqui é uma forma extrema e repugnante de machismo que deprecia as mulheres e tudo que é considerado feminino. Tarana. A legislação penal já dispõe de diversas normas penais incriminadoras que protegem as mulheres, tarana, como a Lei Maria da Penha. Ocorre que não há uma resposta penal específica mais severa para injúria praticada em razão de misoginia, crime cada vez mais frequente. Tá, mas cadê o dado, senhora? Senadora, cadê os dados? A senhora afirma uma coisa aqui na justificativa aqui, que simplesmente você nem se deu o trabalho aqui de tentar justificar isso. Cadê que realmente teve esse tal aumento? Da mesma forma, o ordenamento não pune a disseminação de discursos misóginos que contribuem para o aumento das violências físicas praticadas contra as mulheres. Diante desse quadro, assim, vamos ver aqui no projeto se realmente existe uma definição do que seria essa tal misoginia aí. E que, inclusive, você pode ficar preso 5 anos por causa disso, ó. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional praticados em razão de misoginia. Injuriar alguém, ofender-lhe a dignidade ou decoro em razão de... Praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça... Vocês entenderam qual que é a malandragem desse projeto aqui? Que ele não traz definição nenhuma. A própria lei de racismo, inclusive, ela sequer traz uma definição exata do que seriam os tais atos de racismo. Né? E a senadora aqui, ela sabendo que a lei de racismo já é confusa, né? E que inclusive, né, ela em alguns casos já produziu prisões injustas, já teve condenações injustas por conta da lei de racismo, né? Porque, como vocês viram aqui, não existe definição nenhuma do que sejam estes conceitos. E estes conceitos aqui, um juiz, ele pode ter, assim, considerar o que ele quiser. Aqui, ó, vamos lá aqui. Discriminação ou preconceito. Gente, assim, você pode considerar qualquer coisa. Discriminação ou preconceito. Né? E agora a parte realmente polêmica desse vídeo, que vai ser um alerta para você que é de direita aqui, ó. Como vocês viram no projeto ali, que essa tal lei, vocês acreditam que é uma coisa que alguém de direita apoiaria? Né? Assim, que realmente preza pela família, né? Entende que as relações de casais precisam ser baseadas em confiança, que os homens e as mulheres precisam ter relações mútuas de confiança para conviver em sociedade. Vocês que acreditam isso? O que vocês esperam dos políticos que se dizem de direita? Que eles lutem contra esse tipo de projeto, certo? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui em alguns nomes de direita que votaram a favor disso daqui, ó. Vamos lá? Astronauta Marcos Pontes. Assim, esse sequer teve a coragem de comparecer para votar contra. Isso aí. Olha o Ciro Nogueira aqui, ó. O cara que é cotado para ser vice do Flávio. Esse ano, Cleitinho, né? Assim, tem pessoal de Minas Gerais que estiver assistindo esse vídeo aqui, ó. Toda vez que vocês forem querer falar, não, Cleitinho luta pelo povo, não sei o que e tal. Né? Quando você for preso porque você criticou mulher, agradeça ao Cleitinho aqui. Agradeça também a Damares Alves. Damares Alves, inclusive, ela é a mulher que esteve por trás das 40 leis feministas que foram aprovadas durante o governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, inclusive, que foi o governo na história do Brasil que mais apoiou esse tipo de lei bizarra, que mais passou esse tipo de lei bizarra. O próprio Bolsonaro votou e sancionou essas leis bizarras que vocês veem aqui. Né? E não foi à toa. Ele fez isso porque, primeiro, o próprio Bolsonaro também tá cagando pros homens e contou com a pressão desse tipo de senhora aqui. Que eu não vou nem falar o nome aqui, porque senão é eu que vou preso ainda. Essa Damares Alves aí. Aí depois o pessoal quer ficar falando depois, não, porque ela é da igreja, ela é cristã, não sei o quê. Só se for o cristianismo, assim, Damares Alves é o cristianismo do pau oco.
Né? Aqui, ó. Eduardo Gireirão aqui, ó. De direita, do novo aqui, ó. Sim. Efraim Filho. Sim. O Espiridião Amin. Lá de Santa Catarina também, que os bolsonaristas vão querer tudo votar no Espiridião Amin e no Carlos Bolsonaro, do pateta do Carlos Bolsonaro esse ano pro Senado. Pessoal de Santa Catarina, olha o senador que vocês têm aí. Flávio Bolsonaro. Né? O cara que é o líder da direita, o escolhido pelo capitão para liderar a tal da direita. Esse é o líder da direita de vocês, que aprova a lei da misoginia, que vai implantar a ditadura feminista no Brasil? Esse é o líder de vocês, que ele, inclusive, só está seguindo o exemplo do pai, isso aqui. O Jair Bolsonaro, como o próprio Flávio diz, aprovou 40 leis feministas. E todas essas leis são leis que trazem uma insegurança jurídica enorme para nós homens. Se a gente quiser ter qualquer relacionamento saudável de confiança com as mulheres. Porque, sério, você é homem. Como que você vai ter uma relação de confiança com uma esposa, com uma amiga? Se essa pessoa, de forma malandra, inclusive, pode se aproveitar desse tipo de dispositivo que tem, desse tipo de lei que tem, para ferrar com o homem. Muitos homens têm as suas vidas destruídas por conta de falsa acusação de estupro. Por conta também da tal da pensão socioafetiva também. A gente tem que lutar contra esse tipo de legislação bizarra e não ficar apoiando isso aqui. Eu estou aqui para lutar contra. Eu sou de direita e eu luto contra isso, sou contra isso. E, inclusive, esse é um dos motivos também de eu não ser bolsonarista. Porque, inclusive, uma das maiores traições que o Bolsonaro cometeu foi de ter aprovado esse tipo de lei e de ter tornado a vida dos homens um inferno. Giordana, que também o inútil do Jordana aqui em São Paulo. Hamilton Mourão, que era o vice-presidente do governo Bolsonaro. Votou a favor. Jorge Cajuru também, que ele foi eleito com o apoio do Bolsonaro, sim. O Jorge Saif, que ele nem estava presente aqui, mas eu tenho certeza que se ele tivesse presente, ele teria votado a favor também. O Magno Malta, assim, esse nem compareceu, nem teve coragem de dar o voto contra, de marcar a posição contra. Era a posição correta que devia ser aqui, ó. Mara Gabrilli, outra que eu acho que votaria a favor dessa bizarrice também. Marcos Rogério, de direita esse cara, votou sim. O Marcos Duval, o senador Mike Baguncinha. Que nas redes sociais, ele vive falando que vai combater o sistema, isso e aquilo. Aqui, ó, o tal do combate ao sistema que ele faz aí. É o combate ao sistema com ditadura feminista aí, ó. Aqui, ó, vamos ver mais alguns nomes aqui. Rogério Marinho aqui, de direita aqui, nem teve coragem de aparecer para marcar a posição contrária aqui. Tereza Cristina, a ministra da Agricultura do Bolsonaro, votou sim. Enfim, vocês viram isso daqui, a situação patética que os senadores de direita se colocaram nessa situação. E é óbvio que, assim, sendo justo aqui, teve uma reação muito negativa dentro do próprio bolsonarismo. Né, de pessoas que, corretamente, algumas pessoas estão começando a questionar o porquê do bolsonarismo ficar apoiando essas leis feministas bizarras. Né? E, claro, quando começa a ser feito o questionamento ali, tem que ser feita a ginástica mental para que você não faça essa reflexão, não faça esse questionamento aqui, ó. E o senhor Kim Paim aqui, que ele, assim, sendo justo com ele é um dos bolsonaristas mais leais que existem da família Bolsonaro, e ele, assim, ele é um divulgador de várias teorias falsas contra o Movimento Brasil Livre, enfim, ele é um dos responsáveis de manter os bolsonaristas sobre o controle da família Bolsonaro. Vamos reagir a esse vídeo aqui, depois eu vou mostrar os comentários desse vídeo aqui. Salve galera, videozinho aqui curto para falar sobre o pele da misoginia e a derrota por 67-0. Até a direita votou a favor. E veja só, tá todo mundo revoltado, a revolta é justa, é um projeto absurdo, tem que trabalhar para ser derrubado na Câmara, esperando pela Câmara agora. Kim Paim, se isso foi aprovado no Senado, se rodar na Câmara,
se rodar na Câmara, eu faço a previsão aqui. Todos os deputados bolsonaristas vão votar a favor dessa merda. Porque são um bando um bando de palhaços que dependem da aprovação da família Bolsonaro para ter um voto sequer. E são pessoas que não têm coragem de marcar a posição contrária, que seja da família Bolsonaro. Se o corrupto, o ladrão do Flávio votou a favor disso, pode ter certeza que nenhum deles vai ter coragem de confrontar o posicionamento do Flávio e vão votar a favor dessa merda pela covardia e pela frouxidão que eles têm no íntimo deles. Agora, volto a falar. O projeto é ruim, quem está criticando está no seu direito e a revolta é justa. Dito isso, gente, vamos trazer só um pequeno ponto. A revolta é justa e é para reclamar mesmo. Saibam diferenciar uma revolta de um ataque histérico. Porque a ginástica mental já começou aqui já. Por quê? As pessoas, Kim Paim, não têm só o direito de se revoltar com isso. Elas têm pleno direito de questionarem o porquê que o bolsonarismo fica apoiando esse tipo de legislação bizarra. É um direito das pessoas. E eu defendo que as pessoas tenham esse direito e o exerçam. Coisa que você, Kim Paim, você não quer que as pessoas façam isso. Por quê? Porque sabe que essas pessoas, se começar a fazer o questionamento, elas deixam de apoiar a família Bolsonaro na hora. Essa é a verdade. quando você olha para o Senado brasileiro, você olha os números, você olha inclusive a direita, o placar de 67-0, se toda a direita tivesse votado contra, ele teria sido, sei lá, 41-40 contra o projeto? A direita teria a maioria? Vocês acham que teria? O 67-0 já ocorreu. Ah, desculpinha esfarrapada aqui. Ô Kim Paim, mesmo se esse projeto fosse derrotado por 80-1, esse 1 importa. Por quê? Porque tem que marcar a posição contra. Se você é contra, você tem que marcar a posição contra. Porque isso é o que eles dizem defender. Então a lógica é a seguinte: se você não tem maioria num projeto que vá contra a sua posição, Kim Paim, então tem que votar a favor, então. É assim, então. Então isso só mostra assim que vocês, Kim Paim, vocês não são de direita. A família Bolsonaro não é de direita. Vocês não têm a menor capacidade de ser de direita, de ter uma posição de direita, quando isto é desfavorável. Né? E quando uma pessoa ela tem uma posição de verdade, ela tem essa posição, independentemente se seja impopular ou não, se a maioria seja contra ou não. Se você está certo, você tem que lutar pelo que é certo. Você tem que lutar pelo que é certo, mesmo que isso seja minoritário, mesmo que ninguém esteja levando isso a sério. O certo é o certo. E uma pessoa que de verdade ela quer mudar o seu país, tem uma integridade moral, ela pode perder tudo, mas vai querer estar do lado certo e fazer o que é certo, porque é certo e é o que Deus quer também. Com alguns ausentes da direita, pessoas que eram da direita que poderiam votar não, caso as pessoas tivessem acordado. Então a revolta justa de vocês, sabe, essa raiva correta, ela meio que se baseia no seguinte: a direita ia perder, mas pelo menos iria perder com honra, o que eu acho importante. É a mesma questão da Lei Felca. Não se trata apenas de perder com honra. É marcar posição e mostrar que quando você é contra alguma coisa, você é realmente contra essa coisa. Que não é uma Maria vai com a... que você não é uma Maria vai com as outras. Eu elogiei a Júlia Zanata porque foi uma lei aprovada a toque de caixa, votação simbólica, e a Júlia Zanata fez questão de votar contra, e ela apresentou um destaque do voto contra dela, um voto de 5 páginas contrário. E isso é importante porque quando a lei começa a dar errado, você relembra, olha, a direita votou contra. Então eu era favorável que a direita... Sobre a Lei Felca, é importante destacar que um dos votos contrários que teve foi o do Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, ele teve coragem de marcar o seu não no projeto e discursar contra. Isso é marcar posição de verdade. Isso é lutar contra o que é errado, mesmo sendo minoria. Votasse contra e que perdesse. Mas se você querer defender o Kim Kataguiri, você tá errado. Você é isentão. Né? Assim, pros bolsonaristas, o Kim tá errado em ser minoritário. Não, pra eles tinha que ser majoritário para votar junto lei feminista com os bolsonaristas. Com honra. Mas o que acabou acontecendo é que perdeu sem honra. Então, no frigir dos ovos, quando você olhar a matemática do caso, a diferença estava entre perder em pé ou perder de 4. Era só isso que estava a diferença. Então, assim, antes de vocês surtarem, perderem
Os senadores bolsonaristas sequer tentaram fazer obstrução para esse projeto. Vergonhoso. Né? Porque mesmo o Kim Kataguiri, ele sendo minoritário na Câmara dos Deputados, o tanto de projeto que ele consegue barrar em comissões, vocês não fazem ideia, só fazendo obstrução. Né? Assim, se o Kim Kataguiri, ele sozinho faz o que faz, imagine se tivéssemos mais Kim Kataguiris. Pode ter certeza, se houvesse um senador do Partido Missão no Senado, essa porcaria de lei feminista não teria passado por obstrução em comissão. E tomara que o Kim, caso ele tenha a oportunidade de barrar isso na Câmara, que o faça. O Kim Kataguiri, não o Kim Paim, esse palhaço aí. Tenta olhar a coisa de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais complexa. A falta de politização das pessoas, que eu me consolida em termos de números, gera essa frustração constante. Então a mesma coisa da disputa da eleição da Câmara e do Senado. As pessoas não fazem a matemática básica. Você pega aí o Hugo Mota, eleito, a votação dos mais expressivas da história. 444 votos. Você acha que o Hugo Mota... Valeu, filha. Você acha que o Hugo Mota, sem o voto da direita, tem quantos votos? A direita no parlamento hoje, na Câmara, é o quê? 110? 120? Aquela direita... Sem direita, né? Cansada. O Hugo Mota precisa de 257. O Rogério Marinho, que disputou ali em 2023... Porra, o vídeo travou aqui. De forma um pouco mais ampla, um pouco mais... Bom, o vídeo travou aqui. Então, assim, os números que a direita possui hoje são diminutos. Então, revoltem-se, vocês estão certos. Vocês entenderam aqui o que é ser bolsonarista aqui? Por isso que eu não sou bolsonarista. Porque eu não quero fazer parte de uma maioria errada que insiste no erro só porque é maioria. Não, eu prefiro ser minoria e estar certo. E estar no lado certo e fazer o que é certo do que me submeter a esse tipo de coisa. Por isso, quem tem moralidade de verdade e entende a farsa que é o bolsonarismo, nunca apoia a família Bolsonaro. Não apoia a família Bolsonaro por causa desse tipo de postura aqui. A revolta é justa, a pauta é uma porcaria e precisa ser derrubada na Câmara. Agora, essa grande frustração que beira a histeria, muitas vezes, das pessoas, é por falta de conhecimento do funcionamento básico da política e de números. O fundamento básico da política que é bem claro. A família Bolsonaro apoia leis feministas e você, que é bolsonarista, e no fundo, se você é uma pessoa cristã, conservadora, a favor da família, você, para continuar apoiando a família Bolsonaro, segundo o Kipaim, para você ser uma pessoa politizada, você tem que jogar esse tipo de coisa para debaixo do tapete e fingir que isso não aconteceu e votar 22 agora no final do ano. Isso, para eles, é ser politizado. Politizado para eles não é questionar, não é se indignar, não é de fazer as perguntas corretas e chegar às conclusões necessárias. Isso para eles não é politização. Né? Politização para eles é você tentar tapar o sol com a peneira e vida que segue. A despolitização das pessoas levam elas a tomar posições totalmente infundadas. E agora tem gente gritando até que vai votar nulo na eleição. Tipo assim, olha a maluquice. Não, esse ano você não precisa votar nulo. Você vota 14 esse ano, tá bom? O único partido realmente de direita no Brasil que luta contra esse tipo de absurdo que a gente viu agora há pouco. Que a coisa vai chegando, porque agora é tudo igual, é tudo a mesma coisa, que agora acabou, no Brasil não tem oposição, sabe? Pelo amor de Deus. Tem oposição sim, até o momento, infelizmente, é apenas Kim Katsumoto Kataguiri, e tomara que esse ano seja uma oposição, ou até mesmo uma situação muito melhor. Torço de verdade para que isso ocorra. Deus, velho. Pelo amor de Deus, vocês estavam gritando união da direita até ontem, agora já tá aí nesse ataque psicótico. Olha, eu também sou a favor da união da direita. Todos os bolsonaristas votaram no Renan Santos esse ano. Essa, pra mim, é a única união da direita que é possível. Dessa união da direita, eu sou bem a favor, aliás. Vocês reclamam tanto aí, eu tenho umas críticas. Estava falando nos últimos dias, só relembrando as minhas posições históricas em relação ao Moro, Deltan, toda essa turma. Agora vocês separar a minha crítica ao futuro do país. Vocês são malucos. Não, o futuro do país é você ter que passar pano para uma votação merda dos bolsonaristas no Senado. As leis feministas que o Jair Bolsonaro sancionou e o Flávio Bolsonaro apoia nas votações que ele realiza no Senado. Bicho, na maior parte do tempo tá assim. Pode ficar com raiva de mim, pode chorar, pode reclamar. Agora os números estão aí, né? E infelizmente, tem muita gente que reclama que o petista não gosta de biologia, mas a direita parece que não gosta de matemática.
E a direita também não gosta de ter lógica também. Não gosta de usar o cérebro também. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o malabarismo mental aqui. Como que as pessoas fazem o malabarismo mental para tentar ignorar o que aconteceu ontem. Vamos ver aqui? Kim, nem Jair sancionado diversas leis que ajudaram mulheres e o fez ganhar esses votos. O cenário político foi péssimo e temos o risco de ganhar uma trolha enorme. Gente, assim, que ajudaram as mulheres e ferraram com um monte de homens, trazendo uma insegurança jurídica enorme para quem é homem. Isso aqui. Se o Flávio não se posicionar como alguém sério, isso é terrível. E não é igual a votação do Senado e Câmara. Trata de perseguição. Gente, assim, tenta tapar o sol com a peneira, finge que isso não aconteceu. Vai ser se fosse a esquerda, eles tinham quebrado o pau. Vamos votar tudo que a esquerda quer. Então melhor é reeleger a esquerda mesmo, já que não temos oposição. Eu até respondi aqui. Existe. Movimento Brasil Livre e Partido Missão. Totalmente defensável, absurdo. Tomara que a Câmara conserte essa bizarrice. Mas que isso não nos tire do foco. Flávio 26. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, segundo esse sujeito aqui, pode fazer o absurdo que for, instituir, com voto favorável, uma ditadura feminista aqui no Brasil, mas é Flávio 26. Kim, eu acompanho os seus vídeos todos os dias, mas nesse caso, independente se a direita tinha ou não votos para barrar, ela tinha que prestar conta ao seu eleitorado e votar contra essa burrice de projeto de lei. O que a direita ganhou em troca? Assim, pra esse sujeito aqui, se tivesse ganhado alguma coisa em troca, tá tudo ok. Gente, tá tudo ok. A gente fez alguma cagada aqui, mas vocês vão ter alguma coisa em troca. Gente, assim, quando uma coisa é errada, não tem que querer nada em troca. Se Flávio Bolsonaro vota contra o resultado, não ia mudar e hoje estaria estampado todos os portais e jornais que ele foi o único a votar contra as mulheres. É hora de jogar o jogo e ganhar a eleição. Jogar o jogo e ganhar a eleição é tapar o sol com a peneira para projeto bizarro, para projeto assim, esquerdista, esse projeto da misoginia aí. É passar pano para esse tipo de coisa. Né? E outra também, que o Flávio Bolsonaro realmente votasse contra isso. Para ele poder dizer, tipo, não, eu sou contra esse tipo de merda. Mas não. Essa é a direita que prefere se acovardar e passar pano para esse tipo de absurdo. Não só passar pano, mas votar a favor disso também. Concordo, mas era melhor o Flávio não ter nem ido ao Senado ontem. Assim, já começou ruim aqui já. Assim, o ideal já seria se acovardar disso. Pelo menos o Flávio, ele teve o mínimo de coragem que foi pra ele mostrar que ele é favorável a esse tipo de coisa. Pior seria ele ter ficado ausente. Verdade que se diga aqui. Flávio, parabéns por ter votado a favor desse projeto aí e você ter mostrado quem realmente você e os bolsonaristas são. Quase 20 senadores faltaram na votação, ou seja, ele seria apenas mais um. Era só dar uma desculpa que tava com caganeira e fica de boas pra todo mundo. Ou seja, joga uma desculpinha esfarrapada aí e dane-se aí. Assim, isso é ser de direita aqui. Isso é lutar pelo seu país. Isso é lutar pelo seu país. Tem pautas que é melhor dar uma isenção do que colocar a digital no projeto. Não, se uma coisa é ruim, você tem que colocar a digital contra. Isso aqui, ó, que é a tal do... Assim, os bolsonaristas ficam chamando, não, de um MBL de isentão, não sei o que e tal. Mas quando a gente precisa assumir uma posição contrária, quando algo é ruim, e mesmo essa coisa sendo minoritária, a gente coloca a nossa digital contra. Isso é o que separa o Movimento Brasil Livre do bolsonarismo. Quando a gente precisa apoiar alguma coisa que seja impopular, mas seja uma coisa verdadeira, seja uma coisa boa e seja uma coisa correta principalmente, a gente vai fazer. Os bolsonaristas não vão fazer isso, como ficou muito claro na votação que teve aqui. Eu me lembro de 2014 que o Bolsonaro foi o único do Congresso que votou contra a lei dos direitos das empregadas domésticas. Foi extremamente massacrado. Na época, por um tempo, mostrou que ele estava certo e hoje em dia você mal consegue ver alguma empregada doméstica por causa dessa lei. Ou seja, assim, só porque você ficou impopular uma vez por fazer uma coisa certa, né, isso não vale, isso não importa. O que importa mesmo é você estar errando junto com a maioria. E bom, eu quero estar terminando esse vídeo aqui, né, com uma pergunta muito importante para vocês. Esse é o tipo de pessoas que vocês querem ter como representantes? Como que vocês acham que essas pessoas vão realmente lutar contra o que há de errado? Como que vocês acham que essas pessoas vão lutar contra o que há de errado no país, se elas sequer têm coragem de fazer uma coisa que seja correta, mas impopular? Se a gente quiser mudar o nosso país de verdade, vamos ter que fazer várias coisas que são impopulares, mas são corretas. E
como já ficou muito claro ao longo da história, o Movimento Brasil Livre não teve medo de fazer o que era certo, mesmo sendo impopular. O bolsonarismo, como vocês puderam ver nesse vídeo aqui, quando eles precisam marcar uma posição que seja minoritária, mas seja uma coisa que reflita os valores deles, eles não fazem. Eles abandonam seus valores e princípios para se juntar com o erro, só porque o erro vai dar like e voto. E se uma direita séria de verdade não tem que ficar se preocupando com like e voto, precisa se preocupar com aquilo que é certo. Faço essa reflexão aqui com vocês aqui. Reflitam nessa pergunta, nesse questionamento que eu fiz. Né? E antes de terminar o vídeo aqui, quero fazer um anúncio importante, muito importante, que amanhã, 7 da noite, vou estar fazendo uma entrevista especial com o Xande Pessoa, que ele é um pré-candidato a deputado federal no estado de Pernambuco. É um dos maiores porta-vozes do MBL em Pernambuco e vocês vão poder ter uma experiência especial, uma oportunidade única de conhecer a realidade do Nordeste brasileiro. Vocês vão poder conhecer melhor o convidado, suas propostas, ideias e quem ele é. Espero vocês nessa entrevista e, pessoal, agradeço a presença de todos até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Principalmente, compartilhe esse vídeo com alguém que seja bolsonarista e precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Conto com vocês para essa missão aí. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até mais e uma excelente tarde e dia a todos.